Quem é Deus? Por que este quem? Que é Deus? Ousam responder os que não o sabem. Os que o sabem, não sabem dizer. Onde está Deus? Onde não está? Para que Deus criou o mundo? Não sei. Quem sabe se Deus sabe? Pergunte-lhe. Para que vivemos nós? Para achar resposta a esta pergunta. Pergunto a Deus, que sou eu? E a mim, que Deus é? A incógnita me basta. A resposta se encontra no encanto de indagar. Este pequeno diálogo que nos conduz à profunda reflexão está no livro Canção Universal, de José Hermógenes. E você está ouvindo o último capítulo do livro Eu Sou Eu. Segundo os ensinamentos védicos, Deus, ou Brahman, transcende qualquer concepção do racionalismo humano, e não existem palavras ou quaisquer fórmulas verbais que possam defini-lo. Sua natureza é vinculada simplesmente à expressão neti neti, isto não, ou seja, Deus é definido através da não definição ou pela negação de tudo que ele não é. Qualquer coisa, qualquer analogia, qualquer termo, qualquer expressão que possamos imaginar para defini-lo é considerado como isto não, ou ele não é isto nem isto. Somente através da vivência interna em Brahman podemos ter a experiência real da verdadeira natureza de Brahman, a consciência divina e plena. Relembrando palavras de alguns físicos modernos, através das quais afirmam que a consciência conduz os processos que ocorrem na existência humana e que, não estando subordinada à matéria, independe desse modo de quaisquer estados, condições, circunstâncias, energias do denominado mundo físico, transcendendo-os, governando-os, sendo dela a soberana vontade. De acordo ainda com os textos referentes aos ensinamentos dos grandes mestres da Índia, essa consciência consiste no verdadeiro ser que somos. E essa consciência é conhecida como Atman, o princípio divino em cada um. Tal princípio divino, imanente em cada ser, é a expressão do próprio Brahman, a realidade infinita, a consciência suprema autoabrangente, onipresente. Paulo de Tarso, em outras palavras, se refere ao Atman quando diz em Coríntios 2, versículos 10 a 12. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quem, pois, dentre os homens, conhece o que é do homem, senão o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém o conhece, senão o Espírito de Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. Quando no Ocidente saudamos, por exemplo, uma pessoa, tal saudação se dá normalmente através de apertos de mão, abraços ou beijos. Ou seja, a saudação é sempre feita entre corpos físicos, e isto é plenamente natural na atualidade. Interessante é notar-se que na Índia, entre os hinduístas, a saudação se faz mesmo nos referindo às pessoas que constituem a massa popular, com as mãos unidas, próximas do peito, do coração, com um leve movimento da cabeça um pouco curvada para a frente
em uma reverência ao outro a quem se cumprimenta, e com a palavra Namastê, representando uma saudação. Deus em mim saúda Deus em ti. Vemos aí a sabedoria expressada em uma simples saudação. O cumprimento não se dá entre corpos, mas entre consciências, quando se reconhece que a realidade do ser é o Atman que se expressa em cada um. O Atman em um, saudando o Atman no outro. Deus em um, saudando Deus no outro. A alma em mim e a alma no outro são uma só. Assim entendemos que estamos vivendo no plano físico, no plano objetivo, com o fim único de despertarmos a consciência de que, em verdade, somos a própria divindade encarnada na forma humana. E esta divindade, a consciência suprema, tendo várias denominações de acordo com as diversas tradições filosóficas e religiosas, aparece, por exemplo, no Antigo Testamento, em Êxodo 3,14, dando o seu nome perante Moisés, que teria perguntado a Deus qual o seu nome, e o que ele, Moisés, deveria responder ao povo hebreu quando lhe perguntassem sobre o nome de Deus. Segundo as muitas traduções do Antigo Testamento, Deus teria respondido a Moisés: Eu sou o que sou. O Eu sou me enviou até vós. E logo após, Deus teria ainda dito: É o meu nome para sempre, e é assim que me invocarão de geração em geração. Alguns teólogos e professores do idioma hebraico questionam a tradução que deu origem à expressão Eu sou, no texto em que Deus teria falado a Moisés: Eu sou aquele que sou, e na frase Diga-lhes, Eu sou me enviou até vós, afirmando eles que o verbo ser não é conjugado em hebraico, no tempo presente, e que nos textos em questão o verbo está sendo usado no tempo futuro, e sua tradução correta deveria ser, segundo eles, Eu serei. De acordo ainda com tais professores, não havendo o tempo presente, se quisermos em hebraico dizer, por exemplo, Eu sou um professor, simplesmente usaríamos em hebraico as palavras cujas traduções seriam Eu, professor, sem necessidade do verbo, considerando que não há o modo presente para o verbo ser. Argumentam tais estudiosos que, não havendo nenhuma palavra que possa definir Deus, e que Ele é indefinível, segundo até os ensinamentos védicos, Ele não pode ser definido no tempo presente dentro de um conceito conclusivo, pois Ele está sempre sendo, agindo, sendo construído pela mente humana, ou aquilo que serei a qualquer momento, a qualquer tempo e por qualquer que o queira conceituar. Imaginamos particularmente que podemos pensar até numa expressão do tipo o eterno vir a ser. De qualquer forma, dentro de nosso entendimento, a expressão Eu sou não nos parece passar uma ideia conclusiva, pois justamente está isenta de atributos, de definição. E vemos assim que o Eu sou, o eterno vir a ser, é a realidade divina manifestada em todos, pois segundo essas mesmas escrituras, somos imagem e semelhança de Deus, ou seja, o Eu sou é a realidade que cada um é. Podemos citar novamente Jesus em João 8, versículo 58, ao ser questionado pelos judeus, quando então ele diz, referindo-se a Abraão, bem anterior à vinda do próprio Jesus: Em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Vemos a grande profundidade desse ensinamento, no qual Jesus se apresenta como consciência pré-existente e transcendente à própria manifestação como Jesus no plano físico e de mesma natureza do próprio Deus, e de mesma natureza do ser real que somos. Comumente, limitamos Jesus à forma com que ele se manifestou há 2000 anos atrás, com a barba, as orelhas, mãos, pés, cabelos, unhas, olhos. E afirmamos, discutimos, procuramos impor, muitos de nós,
que a forma Jesus é a única que salva, que liberta, bem como unicamente o seu nome. Analisando a expressão eu sou, percebemos quão bela e profunda lição ela encerra. Como Deus não pode ser definido através de palavras ou por meio de qualquer tipo de racionalização, normalmente procuramos defini-lo através de seus atributos. Assim, Deus comumente é definido como, por exemplo, Deus é amor, Deus é paz, Deus é a inteligência suprema, Deus é o Criador do universo, Deus é o Pai Supremo. Ou seja, Deus é definido através de qualidades. Quando Deus se diz eu sou, na realidade ele está se dizendo além das qualidades, além dos atributos. Eu sou significa Deus sem atributos, além das denominações, aquele que transcende quaisquer definições, dons, virtudes ou qualidades, aquele que se basta a si próprio. E esse eu, o eu real, sem menosprezar a importância do eu diminuto, não se refere simplesmente à personalidade, ao ego, à individualidade, mas à essência divina, à realidade do ser. E Deus também é definido com a expressão Ele é, ou seja, na terceira pessoa também sem atributos. Ainda nos Evangelhos, encontramos uma belíssima passagem e de grande significado em João 3, versículos 30 a 31. Antes, porém, no versículo 28, João Batista, diante da dúvida de seus seguidores sobre se ele seria o Messias aguardado, ele próprio responde: Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Messias, mas sou enviado adiante dele. E a seguir, nos versículos 30 e 31, ele responde numa frase de grande profundidade: É necessário que ele cresça e que eu diminua, pois aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Nessa passagem, percebemos nitidamente, a nosso ver, a diferença que João Batista faz entre o ser real, o eu sou, encarnado na forma Jesus, e o eu diminuto, o ego, pessoa. É necessário que ele, o ser, a essência, o Cristo, cresça e que o eu diminuto, a pessoa, diminua, como grão de mostarda, anulando-se cada vez mais, tendendo a zero, para que justamente o real ser possa se expressar. Entendemos que João Batista diferencia entre o Cristo e o eu diminuto, quando ele se refere ao que vem do céu e ao que vem da terra. Ou seja, aquele que vem do céu corresponde ao self, à consciência, enquanto aquele que vem da terra, nascido da terra, corresponde ao eu, a personalidade, veículo da essência. Reforçando este nosso entendimento, podemos nos reportar também a João 8, versículo 23. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Ressaltando ainda que em outra passagem já citada, Jesus nos afirma que o céu, ou o reino dos céus, ou o reino de Deus, está ou é no interior de cada um. O reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem se pode dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós.